Novo capítulo de Black Clover trouxe muita informação, galera. Não sei nem se eu vou conseguir encaixar e explicar tudo em um vídeo review só. Esses 2 capítulos trouxeram, galera, a origem dos Grimórios, que se conectou com muitas pontas soltas na obra. Tem muita coisa que eu vou mostrar a vocês, se vocês vão se impressionar. E explicar também as referências por trás da transformação do Lucius. Eu vi gente reclamando, mas vocês entenderam que está por trás dessa forma? Vamos ver se conseguimos falar também sobre o segredo da forma dos novos paladinos, ou melhor, a nova forma dos paladinos. E defender o meu menino Yuno, mais uma vez, de uma horda de haters. Ele usou antimagia? Isso é incoerente? Galera, esses capítulos finais de Black Clover estão sim bastante emocionantes, estão muito consistentes e eu vou lhe dar uma aula de tudo o que aconteceu agora nesse review. Simbora pro vídeo! Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, revisão, cara, o capítulo Black Clover foi muito bom. Eu sei que tem algumas pessoas reclamando, mas galera, eu só consigo dividir os grupos de ânimos e de resposta ao que foi esse capítulo de Black Clover em 2. Aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas pelo ritmo, pelo hype, que agora é vivenciar uma publicação de 3 em 3 meses, isso afeta o hype, então elas acabam diluindo o sentimento, que é forte sim, o sentimento desse capítulo, dessa batalha final, que está sendo muito consistente sim. E as pessoas que abandonaram de vez a obra e ficam chorando, querendo reclamar de tudo, sendo que nem estão mais acompanhando. Ficam com ciúminho porque o grupo, porque a fandom de Black Clover ainda existe e está se divertindo muito com o final. Está comentando muito esse final. E eu que tenho um RPG de Black Clover, lhes informo. Tem muita carga informativa, muita carga de coerência. Pode ser simples, sim, é a simples jornada do herói, do épico, do desafio, do vilão insuperável, mas isso está sendo feito de uma forma gostosa. Não é Jujutsu Kaisen, que cagou no pau, que só fez vergonha no final. Black Clover está conseguindo sim trazer o êxito à obra. E o começo do capítulo começa como? Com uma página colorida linda da galera no verão e a Mimosa praticamente jogando o peito dentro da boca do Asta. Peitola da Mimosa saltando pra fora, né? Nada oferecida, né, senhora Mimosa? Mas não tem recalque, galera. Asta vai ficar com Noelle. Eu tô relendo Black Clover, só é reler a luta contra a Megícula que vê lá que Asta e Noelle vão ficar juntos. É o par romântico da história, papai. A Mimosa vai ficar com o Yuno. Depois temos as cenas de ação, onde todos estão finalizando os seus Lúcius ao mesmo tempo. Vemos o William galã usando uma espada, já que o William tem o mesmo comprimento de onda do Lich, e o corpo do William lembra demais o do Lich. É muito legal ver a magia do William, que é a árvore do mundo, se espelhando e criando uma forma de espada para o Lich, que é aquele, que é sua forma, que é o seu paralelo, que em si, na vida real, tinha magia de espadas. Achei muito legal. Temos a cena forte do Liu crucificando um Lucius e o Gaut lá mitando, enviando poder, sei lá. Vanessa, não dá pra ver como ela finalizou, mas sempre que a Vanessa aparece aqui eu fico louco. Daí, tanto o Yuno e o Asta que derrotaram o Lucius, quanto essa galera que cada um derrotou o seu, naquele clima de tudo acabado, temos a guinada, a virada para o desespero, que é quando as torres dos Grimórios do Clover começam a brilhar, saem pilares de energias se ligando a algo. Um combate magnífico, cavalheiros, mas é chegada a hora do advento do Mago Imperador. E o Lucius aparece em toda sua majestade, na sua forma mais que perfeita. Esse sim era o verdadeiro. Tudo foi clone até agora. Esse é o Lucius perfeito. E ele usa trejeitos e palavras, trazendo sempre referências bíblicas, espelhamentos religiosos, elementos estéticos que brindam com as pinturas, com as referências de contos, com a temática de religião, de espiritualidade. O advento, que significa aquele que vem, a chegada daquele, geralmente a chegada messiânica. Isso é uma comparação direta a Jesus.
Cristo. O Lúcio tá usando bordões como se ele fosse o Messias que vem para a Terra. Galera, alguns não gostaram dessa forma do Lúcio, dessa forma de transformação dele, do mais alto nível. Mas galera, eu já expliquei aqui, transformações não é para o leitor punhetar, não é para os fãs rasgarem a pele se sentindo badass, se sentindo dark boys. Não. As transformações, elas têm propósitos substanciais quando você as cria e a incrementa em sua obra. Um desses propósitos é o propósito estético. A estética da transformação, e estética é diferente de imagem, de design. A imagem de algo é como esse algo é desenhado. A estética é como esse algo é desenhado e como aquilo fala algo, se liga com a obra, traz uma temática. E isso foi muito bem executado no Lúcio. Não importa se você não gosta da forma dele. A forma dele é rica em referências. O cara tem uma coroa de chifres que está diretamente relacionada ao Apocalipse. A besta com coroa de chifres que traz o Apocalipse. Todo esse semblante angelical, brilho, conservação, uma dupla coroa ou auréolas com referências cabalísticas também, além das referências cristãs. A sua compostura, o seu diálogo, o seu semblante espelha referências religiosas que Black Clover gritou toda a sua vida. Ela até faz uma referência direta ao Aizen, pois todo o poder dele está nucleado em um cristal que está lá no meio do seu corpo. E muito parecido com o Aizen e Hogyoku. Bleach, Berserk, entre outros, são muito usados de referência dentro da obra de Black Clover. E por favor, a piada do Black Cópia já morreu, porque já dá pra ver referências diluídas em uma obra que tem o seu próprio tom, que é Black Clover. Então galera, aplausos pro autor. Não importa se você gostou da forma, isso aqui é um dever de casa bem feito, uma pesquisa, uma referência, um algo a se chegar, escolher essas formas angelicais, essas formas referenciais bíblicos para o Lúcio. É muito melhor do que personagem que só troca a cor do cabelo e todo mundo aplaude. Não, aqui tem coisa, aqui tem pesquisa. Esse corpo principal se conecta a todas as torres de grimórios do reino, ligados por uma magia super colossal. Magias colossais são aquelas que afetam um continente. Magias super colossais são aquelas de nível de afetar o mundo. Então o Lúcio se liga às torres dos grimórios do país de Clover, mas deve ramificar para mais outras torres se a luta continuar. Daí, enquanto luta, o Lúcio fala: vocês sabem o que é um grimório? E nos explica a linda, a magnífica, e que muita gente não conectou com vários outros capítulos da trama lá atrás, com informações sucateadas que o autor deu através de, sim, diálogos apagados propositalmente ou levianos para dar um clima de conversa realista entre os personagens. E eu vou listar todos aqui depois da explicação do Lúcio. Desde o nascimento da humanidade, o mundo foi preenchido de torres que guardam grimórios. Grimórios são uma sabedoria divina. Esse termo, quando você vai tirar a síntese dele em japonês, pode ser interpretado como, desde o surgimento da humanidade, as torres do Grimório abrigam o conhecimento divino, o saber divino, ou o saber dado por Deus. Os Grimórios foram dados à humanidade de forma indireta por Deus. Eles não só amplificam o poder mágico da humanidade, como refinam o fenômeno chamado magia. Galera, isso é genial. Os grimórios sendo direcionados à humanidade, aqueles que vivem na Terra, vindo do céu, a sabedoria divina, que é entregue àqueles que vivem na Terra, através das torres dos grimórios. Nossa, explica porque os demônios são uma raça em Black Clover que não possui grimório. Eles não possuem grimório, porque eles não foram presenteados por Deus, não receberam esse presente, esse saber divino. São criaturas do submundo, com magias insanas, mas não receberam esse poder de refinar o fenômeno que é a magia. Esse poder foi dado somente à humanidade.
É por isso que quando o Lúcio come o coração do Lucífero, ele fala que o Lucífero, por mais que ele pense que é superior, a verdadeira raça que está no topo é a raça humana. E por isso o Lúcio fala que os paladinos são a verdadeira forma humana, ou o ápice da forma humana. Humano, o Lúcio fala de peito cheio. Humano, que os humanos são a raça mais forte de Black Clover. Por quê? Porque foi a raça que recebeu o presente de Deus, os Grimórios. Lúcio pergunta se eles sabem o que acontece quando alguém morre e o Grimório some. Para onde o Grimório vai? Para onde tudo que aquele mago escreveu em vida, enquanto lutava, enquanto refinava sua magia, para onde tudo que ele escreveu vai? Simplesmente some? O Grimório simplesmente some? Não! Quando o mago morre, o Grimório e tudo aquele que ele escreveu em vida, todo aquele conhecimento acumulado, volta para a torre do Grimório. Aquele conhecimento é armazenado. Quem sabe nutrindo Grimórios para a próxima geração. E agora ele fala como ele está absurdo. Eu me conectei a todo esse saber acumulado. Eu me conectei a esse saber divino. Me conectei a toda a sabedoria que os humanos desenvolveram e acumularam durante anos. Eu posso usar todas as magias. Meu amigo, ele está dizendo que ele pode se conectar às torres, ou seja, aos grimórios dessas torres, que carregam os grimórios e os feitiços daqueles que morreram, e usar tudo. Ou seja, galera, o Lúcio agora tem o poder de todos os magos que morreram, e as magias que esses magos cravaram em seus grimórios, incluindo todos os magos imperadores de Clover. Ele já tem o poder do tempo do Július nele. E agora que tem o poder de todas as torres dos grimórios, de todos os grimórios dos magos que morreram, isso conta também o resto de todos os magos imperadores. Meus amigos, eu acho que ele vai usar até magia dos magos imperadores do filme, dos reis magos dos filmes. E galera, já vou explicar como o Lúcio conseguiu se ligar à Torre dos Grimórios, conseguiu ter o poder de todos esses Grimórios. Mas antes, vamos para pontes de capítulos antigos que corroboram com essa revelação dos Lúcios. Os Grimórios sempre foram um presente de Deus para a humanidade, sempre estiveram no início do tempo. E os magos que morrem sempre entregaram seus Grimórios de volta para a torre. Tem muita citação coerente com o que foi apresentado. Capítulo 148, o Lich fala que elfos e humanos receberam grimórios da mesma Mãe Terra. No capítulo 155, Klaus confirma que os grimórios retêm conhecimento acumulado das gerações dos humanos. Capítulo 178, a evolução das magias pelas gerações é citada e enfatizada. E no capítulo 182, o Raya manda o Veto e a Fana, recém-ressuscitados, de volta para a Torre do Grimório, para pegarem os seus Grimórios. Ele não diz para pegar novos Grimórios, ele diz para pegar os seus Grimórios. Ou seja, os elfos já sabiam que quando alguém morria, os Grimórios voltavam para a torre. O autor de Black Clover não tirou isso do nada agora. Tá bem coerente com citações e não para por aí. No capítulo 376, há uma fala sobre o Tenchi Kaikyaku, que eu trouxe aqui no canal nos reviews anteriores, que é o mundo criado pela luz e escuridão, céu e terra. Quem fala isso é o Morgan, que as magias primordiais, luzes e escuridões e tudo se separou. Uma prática referência ao Takamagahara, o altar divino do panteão japonês, e como esse altar, esse plano divino se conecta com a terra. Céu e terra. Lich fala que os elfos e os humanos receberam os mesmos grimórios da Mãe Terra. Agora sabemos que essa Mãe Terra é presenteada pelo divino. E os demônios não recebem nada. Não são seres de bom agouro, não são seres de pureza para receber essa dádiva. Para humanos usarem grimórios, eles precisam corromper grimórios dos outros, dos humanos, que de fato são aqueles que receberam o presente. No capítulo 324 dá para ver um Lucífero pistola ao ver o grimório do Zora. Ele até pensa, grimórios? Por quê? Porque eles não receberam. Quem foi presenteado com os grimórios foram os humanos. Esse elemento que refina poder foi dado aos humanos, não aos demônios que têm gigante poder e malícia. Cara, já tava ali
pra tudo ser conectado. Falando nisso, tô relendo Black Clover e eu vou cumprir minha promessa de lançar aquele vídeo que eu vou estar putaço com Lucifero, que sim, aí sim eu acolho a reclamação dos fãs aí, dos haters, todo mundo misturado, porque Lucifero é sim um dos piores vilões de todos os animes, de todos os mangás, e eu vou falar o porquê no meu vídeo descascando Lucifero. Mas, por enquanto, é só luz, porque esse capítulo tá muito bom. Galera, vocês percebem que a revelação do Lúcio sobre a origem dos Grimórios, sobre as torres dos Grimórios ter vindo desde o surgimento da humanidade, os Grimórios terem vindo desde os tempos primordiais como presente para os humanos que viriam a nascer, vocês sabem que essa revelação explica por que os Grimórios têm trevos, têm corações, têm espelho, têm os mesmos símbolos dos países? Ora, é porque uma torre já carregava em seus Grimórios um certo símbolo. Aí mais tarde, países se formaram ao redor dessa torre e esses países imitaram o símbolo dos Grimórios da torre. Ou seja, deixa eu explicar. O reino subaquático tem Grimórios com trevos, que é um símbolo de Clover, mesmo sem estar morando no reino de Clover. As bruxas também, mesmo sem serem do reino de Clover. Os elfos estavam na zona esquecida, mesmo sem serem do reino de Clover. Tem o trevo no Grimório. Por quê? Foi explicado. É porque os países que foram fundados ao longo dos séculos imitaram os símbolos dos Grimórios que eles viam nas torres das regiões. Ou seja, não é o Grimório que tem o símbolo do reino. É o reino que imita o símbolo do Grimório da torre daquela região, da torre mais próxima. E essa torre mais próxima que carrega Grimórios com trevos pode ter sido usada para criar o símbolo de Clover, mas ela também abraça as regiões próximas a Clover e qualquer um que viva lá e qualquer um que receba seu Grimório vai receber o Grimório do trevo. Que genial! O mesmo vale para as outras torres em outros países. Os Grimórios não imitam o símbolo do país. É o país que imita o símbolo dos Grimórios que existem ali, desde os tempos antigos. Foi bem fechado, hein? Depois dessa explanação gigantesca, vamos ao quebra-pau. Lúcio, ligado a todas as magias, a todos os Grimórios, usa várias magias de uma vez. É cobrão de veneno, é fênix de fogo, é chuva de pedra, e começa o tirinete, porradaria, papá. Só que ele faz uma demonstração prática ainda, que magos quando morrem, suas magias vão de volta para a torre. Ele simplesmente desaparece. Aparece do lado de Geldry, Poizot, né, o ex-capitão dos Orcas Púrpuras, o lunático da corrente do primeiro capítulo de Black Clover, cata os dois, depois pega o Max, que é aquele com as magias sensoriais, leituras de mente, que o Mago Imperador, um grande amigo do Julius, né? Cata o Max também. E aparece com os três na frente de Ast e Uno e os assassina. Se eu matar esses três, as suas magias retornam para a torre. E como estou conectado com a torre, eu as poderei usar. Ele se dilui com a magia de impermeabilidade e materializa uma corrente que sela magia, selando o Yuno. Cara, essa magia do Ravit, se eu não me engano é Ravit, o bandido lá é uma magia muito apelona, sela magias, não importa a quantidade de mana. Caramba, ou seja, impermeabilidade e essa corrente aí, eu até entendo. Mas, pô, por que matar o Max? O Lucius matou o Max apenas pra projetar a batalha final dele e do Asta com o Yuno em 4K, em 8K, pro reino inteiro. O cara morreu de graça, morreu só pra ele televisionar um combate em 8K. Mas que capricho, senhor Lucius. A propósito, como ele se conectou às Torres dos Grimórios? Como ele consegue usar a magia de todo mundo que morreu? Galera, o segredo está na magia do Lucius, a magia da alma. Paracelsus, que é uma grande referência usada, um alquimista com grande referência usado em Black Clover, que eu já trouxe aqui no canal. Os espíritos são baseados nos estudos de Paracelsus, os 4 grandes espíritos, assim como algumas temáticas, como o ser etéreo. Paracelsus divide as coisas em físicas e em etéreas, e Black Clover também divide. A família Zógrates retém a magia do sangue, do osso e do corpo. Porém, o Lucius carrega a parte etérea, carrega o poder da alma. A magia em Black Clover se abriga na alma. A magia de um mago está atrelada à sua alma. E quando esse mago recebe um Grimório, o Grimório se liga à alma do mago. Os Grimórios estão conectados à alma. Aí tá o pulo do gato. A magia do Lucius é magia da alma.
com o atributo alma e o mana monstruoso que ele pegou do rei demônio, de todos os demônios, do que você imaginar, esse mana infinito que o Lucius tem, ele elevou a categoria do atributo alma para outro nível. Ora, se os Grimórios se conectam à alma, e o Lucius tem o poder da alma e de controlar a alma e de controlar formas etéreas, até purificar demônios, o Lucius usou sua magia de alma para ligar sua alma a todos os Grimórios. Eles não já se ligam com a alma? O cara tem magia de alma? Ligou. Só que ele não teria um corpo para suportar isso tudo, porque é dito também que o mana, a magia, precisa de um recipiente. Esse recipiente é o corpo. O Chris Vermilion até chama o Asta de corpo defeituoso, de corpo não, de recipiente quebrado. Aí é que vem. O Lucius usa o poder dos seus irmãos, corpo, sangue e carne, para construir o corpo perfeito, que abrigue a sua alma ligada a todos esses Grimórios. Depois dessa explicação, me diga se não é um show de coerências que o autor fez ao longo da obra. Esse vilão tá um madarão todo, mas não tá coerente? Tá muito melhor que o Sukuna, que rouba dia sim, dia também. Meu amigo, brabo, brabo. O Asta chega com antimagia, corta a corrente do Yuno, teria terminado a luta ali, mas a antimagia é a coisa mais apelona da obra. O Asta libera o Yuno, eles continuam quebra-pau com muitos feitiços do Lucius sendo invocado, e o Lucius está lesionando em 8K, porque matou o Max só pra fazer isso, todo mundo do reino vendo. Daí o Ryu está assistindo tudo com o Tengetsu, se conecta ao Asta e fala ao Asta: ó Asta, a fraqueza, cara, desse poder gigantesco, desse poder colossal, é esse cristal compactado no Lucius ali. Se tu der um Zenten com antimagia, talvez você vença. Entenda, ele não disse o Asta usar antimagia naquele núcleo. Ou seja, Yuno com antimagia aí não é a solução ainda. Tem que usar um Zenten, que é o ápice do ataque, o ápice da precisão, o ápice da energia do mago carregado de forma explosiva num ataque só. É isso, e quem tem isso é o Asta, não é o Yuno, papai. Então, vamos deixar o Yuno brilhar e parar de pegar no pé do menino, que até Touro Negro já usou a magia, viu? Não vem com choro, não. Luta vai, o Asta, tô tentando, vou tocar. O Lucius vai com a espada muito estilizada, galera. O Lucius é aula de estética. E ele vai dizendo: Asta, por que você não morre no meu mundo justo? Eu vou lhe recriar, eu vou lhe trazer de volta. E vou lhe trazer de volta com magia e com uma vida digna. Então, morra. E ele dá uma espadada no Asta, mas vem um escudo Nortons do Yuno. Não é assim não com meu mano Asta. E a mãozada pra lá, mordida na orelha. Não, brincadeira, essas partes não tem não. Mas, meu amigo, quando o Asta vai dar a espadada no Lucius, a maior trairagem acontece. Misericórdia. Ele sorri maleficamente, maliciosamente, gerando contraste, a dualidade, a dicotomia com o ser angelical que ele tenta se passar. Ele sorri diabolicamente e projeta a Litita. Revive a Litita na frente do Asta na hora do golpe final. O Liebe, mesmo sabendo que possa ser uma Litita falsa, não consegue ferir a própria mãe. Por ele pensar diferente do Asta, por ele não conseguir sincronizar seus pensamentos com o Asta, o modo união acaba, Liebe e Asta se separam e terminamos o capítulo com o Lucius torando os peitões dos dois com uma senhora espadada. E o invocado da Litita trouxe uma pergunta. Ora, como o Lucius sabia dela? O Lucius já se encontrou com ela. Temos um tape do Lucius se encontrando com ela caída. Lucius, pai do Asta? Menino, isso é absurdo. Deixa o que você acha dessa ideia aí. Qual o papel do Lucius e Litita? Ele guardou ela de trunfo? Não faz sentido. Isso é muito estranho. O Lucius não consegue ver com suas visões aqueles envolvidos com antimagia. Então ele não sabe que no futuro iria existir antimagia. Não tem pra que ele fazer uma baita de uma experiência pra gerar um moleque sem magia, que seria o Asta. Não tem motivo pra o Lucius querer, de alguma maneira, que a Litita dê a luz ao Asta. Não tem. Não entendo qual a relação, o que ele quer. E galera, como eu tava prevendo, o vídeo ficou gigante, ficou imenso. Então vai ter a parte 2 do review, onde eu vou analisar o capítulo 380. Vou explicar a forma dos paladinos. O Lucius ressuscitou com uma forma ainda mais poderosa. E vou defender o meu menino Yuno, que está mais uma vez sendo injustiçado, pô. Se você descascou, tem hater do Yuno e tá reclamando do que aconteceu no capítulo, deixa um comentário reclamando aí, que eu analiso, quem sabe eu levo pro review parte 2. Eu vou defender o Mano Yuno, porque a coisa tá muito injusta pro lado dele. Falando em injustiça,
Vídeo bom, vídeo explicativo, é justo que você dê o like, é justo que você se inscreva e que venha interagir comigo em outros vídeos de Black Clover e lives também. Vai vir a super live aí com todos os criadores de conteúdo de Black Clover aqui no canal. Então simbora, galera, se seu objetivo é se informar da obra, esse é o lugar certo. Se inscreve, like e compartilha. Até a parte 2 do review. Um abraço e valeu!